Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula de Python. Hoje nós vamos falar de estrutura de decisão. Então, antes da gente começar, nós vamos criar um novo arquivo, um novo script, né? Quando eu fecho, ele já cria um automático e esse arquivo também será salvo naquela pasta que nós havíamos definido. Então já está definido e agora eu vou simplesmente clicar no botão salvar. E eu vou salvar isso aqui como estrutura underline decisão sem um acento. Ok? Salvar. Pronto. Agora eu estou com meu arquivo, meu script salvo. Então nós vamos começar aí a fazer uma estrutura de decisão. O que é uma estrutura de decisão? É uma estrutura que nós vamos comparar e decidir sobre alguma coisa. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha um sensor, né? E lógico, aqui no nosso caso, né, nós não temos a temperatura chegando em tempo real, mas nós poderíamos ter. No entanto, para a gente simular isso, vamos imaginar o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada temperatura, e essa variável temperatura vai ser um input. Ela vai receber o input que nós vamos digitar. Então, eu vou escrever para o usuário assim, ó, qual a temperatura agora? E aí o usuário vai digitar para mim essa temperatura. Vamos ver esse código rodando? Então vou simplesmente clicar aqui em Run. E ele me pergunta, qual a temperatura? Veja que o código continua executando, ele está me esperando. Tá? Ele está me esperando a digitar esse valor. Se eu finalizar esse código aqui, ele vai terminar. Então terminou o código e eu não fiz a resposta. Vou executar novamente. Agora ele me perguntou novamente. Então eu vou digitar 20. Se eu digitar 20, o que vai acontecer? Ele fala que a temperatura é 20. Viram? E veja que é um tipo string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse tipo string num tipo float ou inteiro. No caso, como a temperatura é um dado contínuo, né, eu vou transformar isso num número do tipo float. Para eu transformar isso no tipo float, veja, eu estou usando aqui uma função interna do Python, que é o tipo input, que vai receber um dado do usuário que ele digitou. E eu vou usar agora uma outra função do Python, que é para transformar um valor em float. E para isso a gente digita float, veja que a cor mudou, né? E agora eu abro e fecho parênteses. Então aqui dentro eu vou colocar o que eu quero que seja transformado para float, melhor dizendo. Então eu vou colocar aqui dentro o input do usuário. E dessa forma eu vou executar o código novamente. E ele novamente vai me perguntar qual é a temperatura agora, e eu vou digitar 20 e vou dar Enter. E agora ele pegou o valor de temperatura do usuário, era um string, ele converteu isso para float e aí colocou isso dentro de temperatura. Então a temperatura é um float agora com valor de 20. Então se eu executar novamente, agora se eu digitar, por exemplo, 20.57 e der Enter, ele agora vale 20.57. Todo valor, toda vez que eu executar e digitar um valor diferente, ele vai assumir esse valor. Então nós vamos simular que esse valor aqui é um valor de temperatura que nós estamos recebendo aí de um sensor. Ok? Ótimo. Então, para a gente criar uma estrutura de decisão, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Nós vamos imaginar aqui que nós vamos decidir se a temperatura for acima de 25 graus, eu gostaria, por exemplo, de ligar o motor de um ventilador. Então, nós vamos ter que tomar essa decisão. Então, se a estrutura de decisão vai ser formada por esse if, né, que significa se, e veja que está em azul, significando que é um código interno do Python. Se temperatura, que é o nome da variável que eu criei anteriormente, for maior, eu posso colocar maior, posso colocar menor, posso colocar maior e igual, posso colocar menor e igual, e posso colocar também diferente assim. Tá? Não, mas agora eu vou colocar se a temperatura for maior ou igual a 25, então nós vamos tomar uma decisão. E aí nós temos que finalizar esse comando com 2 pontos, para o Python saber que a gente finalizou. Então a gente finalizou o comando, e agora eu vou dar Enter. Quando eu dou Enter, algo diferente acontece. Veja que ele mudou para linha um pouco à frente da linha que a gente estava, né? Uma coluna aqui, se a gente considerar que a gente estava numa sequência aqui, ó, ele mudou para esse local, né? Então isso significa o seguinte, o Python, tudo que eu escrever aqui agora, tudo que foi escrito aqui dentro, ele vai considerar
que será feito caso isso aqui seja verdade. Se isso aqui for verdade, ele vai executar o que está aqui dentro. Se isso aqui for mentira, se isso não for verdade, for falso, ele vai pular todo esse bloco de código que está dentro dessa estrutura de decisão e vai pular isso tudo e vai vir para a linha 17, por exemplo. Então, toda linguagem de programação, pessoal, a gente, na verdade, organiza o código dessa forma. Ela, aqui no Python, ela é obrigatória porque é uma forma que o Python tem de identificar que esse bloco de comandos está dentro da estrutura if. Ok? Então, nós somos obrigados a fazer isso. E por que nós somos obrigados? Porque eu havia dito que o Python é uma linguagem desburocratizada, para evitar a burocracia. Então, se fosse uma outra linguagem, a gente deveria, se fosse C, por exemplo, C++, a gente deveria abrir um colchete, fechar um colchete. O Python simplesmente considera a estrutura, é o bloco. E que é bom, porque facilita a nossa leitura e o entendimento do que foi escrito por nós mesmos. Tá? Evite coisas do tipo, sempre quando você for criar, né, esse bloco, use Tab do teclado. Ok? Então aqui a gente coloca, se eu estiver nessa posição aqui, por exemplo, e quiser criar algo dentro desse bloco, eu dou o Tab e aí a gente continua digitando, sempre fazendo o Tab. Okay? Evite, por exemplo, usar espaço, coisa do tipo. Aí o Python vai gerar um erro, tá vendo ali? Então se eu fizer dessa forma, ele não vai considerar que isso está dentro e vai gerar um erro. Então evite isso. Então no nosso caso, o que nós vamos querer? Se a temperatura for maior que 25 graus, eu vou dar um comando de ligar o motor. Lógico que aqui não tem como a gente dar um comando para ligar o motor. Então eu vou simplesmente dar um recado. Que recado vai ser? Vai ser um print. Eu vou usar um print para simular essa ligação do motor. Então se isso for verdade, eu vou dar um comando aqui, ó, chamado um print, né? Ligar motor. Tá vendo? Eu vou imprimir isso aqui como mensagem para o usuário. Ou o motor está ligado, alguma coisa assim. Tá? Então agora nós vamos simplesmente executar isso. Se caso isso for verdade, ele vai executar. Ele vai imprimir isso. Se isso não for, ele não vai imprimir. Então vamos lá. Então ele me pede a temperatura, vou digitar 15 e vou dar Enter. Então veja, nada aconteceu, temperatura vale 15. Vou executar novamente. E vamos imaginar que agora a temperatura vale 27. 27 é maior que 25, então ele deve imprimir, ligar motor. Veja, então agora ele imprimiu, ligar motor.